Amados irmãos, nós estamos em meio à nossa série de mensagens pensando sobre dupla nacionalidade, né? O que a Bíblia nos fala sobre dupla nacionalidade. Você já sabe, né, que nós, uma vez aceitando Jesus em nossos corações, nós temos o privilégio de sermos chamados cidadãos dos céus, e nós temos discutido isso desde o primeiro domingo do mês de setembro. Na primeira oportunidade, nós pensamos sobre integridade. Nós vimos que integridade não se põe à mesa. E tem 3 dicas importantes que os nossos heróis bíblicos, os nossos 4 heróis bíblicos, que há muitos anos viveram lá no tempo da Babilônia, eles nos trazem para os dias atuais, uma mensagem forte, uma mensagem extremamente atual para nós que queremos viver essa dupla nacionalidade de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade. Nós temos ali, por exemplo, a preocupação com a atitude que deve ser excelente, as nossas escolhas têm que ser excelentes. A fidelidade, diligência no trabalho e, acima de tudo, constância na comunhão com Deus. Domingo passado, nós vimos que a nação estava em perigo, sonho ou pesadelo. Por causa de um sonho, quase que a nação babilônica vive um pesadelo. E nós tivemos, então, alguns ensinamentos bíblicos que são trazidos para os nossos dias atuais. E nós pensamos muito no Brasil, semana passada, até porque estamos em setembro, o mês onde nós temos aí aflorada toda essa nacionalidade. E aí, na semana passada, Deus nos lembra que Ele está no controle. Nada acontece em nossas vidas sem que haja a permissão de Deus. Depois, o que fazer em meio a uma crise? Crises todos nós passamos, Hoje, por sinal, me parece que tem uma outra crise, nesse cenário bíblico que nós estamos estudando. E nós também aprendemos que somos uma mensagem de Deus, uma carta de Deus para as pessoas, e por isso também temos plena responsabilidade com tudo que acontece em nossa nação. A nossa biblionovela continua hoje no capítulo 3 do livro de Daniel. A essa altura, você já encontrou Daniel na sua Bíblia. Você sabe que é um livro de 12 capítulos, que está aí no Velho Testamento, um pouquinho depois da metade da Bíblia. E eu quero te convidar a abrir, então, a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3. E nós vamos pensar hoje no exemplo que Daniel não se faz presente nesse momento. Apenas os 3 jovens que o acompanhavam, que cresceram com ele, estão nesse cenário que estudamos hoje, E nós vamos ver o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Qual é o exemplo de hoje que nós devemos trazer para os dias atuais? O que eles fizeram lá atrás, há tantos anos, 2.600 anos aproximadamente atrás, e que serve para que hoje, aqui no Brasil, nós possamos cumprir a vontade de Deus, exercendo a nossa cidadania como cidadãos dos céus, em meio à nação brasileira. Daniel, capítulo 3, a partir do verso 1, eu sei que você teria outras opções. Se você veio aqui hoje, é porque você veio prestar todo o seu louvor, toda a sua adoração a Deus, veio também ouvir a voz do Senhor. Então eu quero te convidar para participar dessa mensagem. Nós estaremos lendo muitos textos bíblicos, e eu gostaria de convidá-lo para ler esses textos bíblicos conosco. Como vamos fazer agora? Daniel, capítulo 3, a partir do verso 1. Eu leio uma tela e os irmãos leem a tela seguinte, então. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação de uma imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela.
Continua a narrativa no verso 6, dizendo: quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Vamos juntos o verso 7. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda a espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Senhor Deus amado e Deus querido, nós te louvamos porque a tua palavra chega até os nossos dias. Depois de tantos anos, com tantos ensinamentos, ó Deus, com tantas verdades que nós precisamos refletir, nós que queremos conhecer um pouco mais de ti. Por isso, Deus, humildemente nós queremos, nos colocando em tua presença, pedir que tu fales aos nossos corações nesta noite. Na verdade, que tu continues a falar aos nossos corações nesta noite. Muitos já ouvimos através da leitura da tua palavra, através dos cânticos aqui entoados, e queremos, ó Deus, nesse instante, continuar ouvindo a tua voz. Por isso, fala aos nossos corações, é a oração que nós te fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, os irmãos percebem que nós estamos vivendo o verdadeiro apogeu do Império Babilônico. Nabucodonosor, tomado de orgulho por conta das suas conquistas, e é bem provável que, querendo agradar aos seus deuses, mandou construir essa estátua maravilhosa, essa estátua magnífica, esse monumento, 27 metros de altura por 2,70 metros de largura. Ora, sem dúvidas alguma, é uma maravilha de obras de engenharia, principalmente se tratando de 2.700 anos atrás. Você que tem acompanhado a nossa série de mensagens deve pensar assim: mas espera aí, Cláudio, semana passada nós vimos que o rei, depois do sonho de Daniel, reconheceu Deus, o nosso Senhor, Deus, o nosso Deus, como o Deus dos deuses. Está lá, diz lá o verso 47, né, que Nabucodonosor havia reconhecido o Deus de Daniel como Deus dos deuses e Senhor dos reis. Como é que pode ser assim agora? Logo depois de uma experiência tão forte como aquela, Nabucodonosor resolve construir uma imagem. Tudo bem, como obra de arquitetura, pode ser bonita, mas para ser adorada, calma, você não está errado. Nós precisamos considerar o que acontecia na época. A Babilônia, uma nação extremamente politeísta, estava acostumada a adorar muitos deuses. E para o rei Nabucodonosor, principalmente depois de uma cena maravilhosa como aquela, né? Daniel interpretando um sonho, mas que ele não tinha contado, então quer dizer, só mesmo Deus para poder ter providenciado essa interpretação a Daniel. Depois daquele momento, o rei se prostra diante do nosso Deus e o reconhece como Deus dos deuses, mas quase como um fogo de palha, né? Ou seja, ele não deixou de lado os deuses babilônicos. Ele não teve naquele instante uma experiência real com o Senhor nosso Deus, a fim de reconhecê-lo, como a grande maioria de nós outros aqui, como único e suficiente, como aquele Deus que atende às nossas orações, como aquele Deus que está atento para tudo aquilo que nós estamos experimentando e vivenciando. Além disso, os reis da antiguidade, eles tinham por costume se achar descendentes dos deuses. Eles eram quase que semideuses, quando não se consideravam deuses eles próprios. Estão aí os imperadores romanos que nos mostram essa verdade para eles, né? Então tudo isso se encaixa perfeitamente nesse cenário de hoje, do capítulo 3 do livro de Daniel. Para garantir que todas as pessoas teriam conhecimento da ordem de Nabucodonosor, ele fez uma convocação geral. Olha aí na sua Bíblia, está lá no verso de número 2. Leia comigo esse texto pequeno. Depois, convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Não sei, mas me parece que o autor do livro de Daniel quer nos deixar muito claro que era para todas as pessoas estarem lá. Afinal de contas, essa lista do verso número 2, ela se repete no verso de número 20, no verso 3, e depois se repete ainda no verso 27. Ou seja, a intenção era que todos deveriam definitivamente conhecer qual era a ordem do rei. E
qual era a ordem do rei. Nós já lemos, mas eu quero ler de novo com você. Daniel capítulo 3, versos de 4 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Leia comigo só essa última frase. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Gente, eu fico imaginando esse momento da sonoplastia, né? Os nossos irmãos aí, Fortunato, e eu não vou falar igual semana passada, porque eu falei o nome de irmãos aqui semana passada, que não estavam e já estão me olhando de cara feia. Brincadeira, né? Mas nós temos alguns irmãos que gostam muito de música na nossa igreja, e eu fico pensando, né, que naquele momento todo, né, todos esses instrumentos tocando, uma verdadeira sonoplastia acontecendo ali no reino da Babilônia, as pessoas não tiveram dúvidas, ouviram os sons dos instrumentos e se prostraram imediatamente diante da imagem que o rei mandou fazer. Só que teve um detalhe. No meio de toda aquela idolatria, as pessoas tiveram ainda tempo de perceber que estava faltando alguém naquele cenário. Ora, alguém não participou desse momento aqui que o rei havia determinado. E aí eu fico pensando, né, lá na Babilônia, nós já tínhamos os invejosos de plantão. Isso não é uma peculiaridade dos nossos dias aqui no século XXI, quando nós vivemos o tempo capitalista chamado selvagem, né? Já haviam invejosos de plantão naquela época. E certamente, por causa das altas posições que Daniel e seus amigos alcançaram lá na Babilônia, isso trouxe a inveja de muitos colegas de trabalho. E eles não perderam a oportunidade. Olha o que a Bíblia diz. Na sua Bíblia está escrito também, verso de número 10 ao verso de número 12. Leia comigo este texto. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música se prostrasse em terra e adorassem a imagem de ouro, e que todo o que não se prostrasse em terra mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Segundo o comentário bíblico Harley, 20 anos havia se passado. Os irmãos devem se recordar que os jovens chegaram à Babilônia ali por volta dos 12, 13 anos de idade, e agora aí na casa dos 30 anos, mais ou menos, eles têm mais uma experiência. Pelos que nós já vimos nos últimos domingos, recordamos agora ainda rapidamente, se por causa da comida eles resolveram não se contaminar com as coisas da Babilônia, imaginem agora, amados irmãos, diante desse momento de idolatria explícita. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles sabiam que Jerusalém havia sido invadida, destruída, queimada, o seu povo ou foi morto ou foi levado como escravo para a Babilônia, justamente porque o povo havia se afastado de Deus, justamente porque as pessoas esqueceram do Deus soberano, poderoso, criador de todas as coisas, e que havia deixado então aquela nação como exemplo de relacionamento com ele. Eles conheciam o que diz as Escrituras. Veja o texto de Êxodo capítulo 20, leia comigo, Êxodo 20, o verso de número 2. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra, não terás outros deuses diante de mim. Diz mais ainda esse mesmo texto, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam.
mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos. Sabendo de tudo isso, como é que aqueles jovens poderiam se prostrar diante de qualquer imagem? Eles não reconheciam os deuses da Babilônia como seus deuses, muito pelo contrário, eles se permaneceram fiéis ao Senhor dos senhores, ao Deus dos deuses. Então, uma nova crise parece que se avizinha. E se você concorda comigo, o nosso Deus é um Deus que gosta muito de fortes emoções. Parecendo não acreditar na denúncia, o furioso rei manda chamar imediatamente esses 3 jovens e pergunta diretamente para eles. Olha aí, o verso de número 14 na sua Bíblia, diz assim, ó: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Agora, pois, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E agora, gente, olha só que petulância do rei Nabucodonosor. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Diante dessa afronta direta do rei Nabucodonosor, vem a resposta daqueles que muito tempo antes já tinham tomado a decisão. O verso 16, eu te convido a ler comigo, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego, a igreja leia comigo, responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defendermos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto poderá livrar-nos e ele nos livrará das mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Que cena maravilhosa, irmãos. Eu fico tentando me transportar para aquele cenário, naquele momento, tentando imaginar essa cena de pura fidelidade. Nós já vimos isso lá atrás, né? Fidelidade era um assunto que eles conheciam bem. O que mais essa narrativa? O que mais esse cenário, né? Toda essa emoção trazida aqui no capítulo 3 pode falar aos nossos corações? Existem muitas considerações que nós poderíamos fazer. E eu trouxe apenas 2 para a nossa reflexão nessa noite. A primeira delas, que analisando esse texto aí até o verso de número 18, para mim fica muito claro. Em primeiro lugar, Deus. Para eles também. Eles sabiam que Deus ocupava o primeiro lugar em suas vidas. Os 3 jovens, eles estavam, depois de tantos anos de serviço no rei da Babilônia, eles estavam familiarizados aí com os rompantes dos reis, com o costume, né? Viveram toda aquela cena com Daniel, quase perderam a sua vida por causa do sonho do rei. Não é difícil imaginar então, amada igreja, que este orgulhoso rei teria, quem sabe, patrocinado outras cenas semelhantes com aquela que nós tínhamos visto aqui no capítulo 2. Em contrapartida, a experiência que eles tinham com um Deus verdadeiro era algo que eles não estavam dispostos a abrir mão. Era algo que eles conheciam, que eles prezavam, algo pelo que, inclusive, valeria a pena morrer. O que ocupa o primeiro lugar na sua vida hoje? Se nós estivéssemos numa cena, talvez não com perigo de vida, como nesse caso aqui, mas o que hoje ocupa o primeiro espaço, o primeiro assento no seu coração, na sua vida? Eu tenho certeza absoluta que 99% das pessoas vai falar de um relacionamento. Pode ser o relacionamento com Deus, pode ser o relacionamento com a esposa, com os filhos, com os pais, enfim, né? 99% das pessoas falará de um relacionamento. Algumas outras poderão falar de coisas materiais. Mas é certo que algo que fosse muito importante para você, algo que valesse a pena morrer,
é algo que você gosta de passar o tempo. É algo que, para você, faz toda a diferença. As horas passadas na companhia, as horas se passam e você nem percebe. Pensando sobre essa história de ser importante, o que é importante, nós vivemos uma época da ditadura do corpo, já perceberam? Quem não tem o corpo atlético, o corpo esbelto, que é anunciado aí pelas revistas e pela televisão, de vez em quando, nós outros temos problemas, né? Mas, assim, no sentido de algumas críticas, alguns comentários, né? Vivemos infelizmente, essa ditadura, e é claro que isso não tem nada a ver, né, com saúde. É importante a prática de exercícios para que nós possamos ter saúde. Mas um exemplo que me foi compartilhado essa semana, e que eu queria compartilhar com a igreja, fala um pouquinho sobre essa história de o que é importante nas nossas vidas. E eu queria que você acompanhasse comigo. Trouxe algumas imagens, para que, enquanto eu conto a história desse jovem casal, nós possamos pensar sobre aquilo que é importante em nossas vidas. O vídeo vai ser apresentado agora, nosso pessoal da técnica vai nos ajudar. E esta história tem início como qualquer outra história que acontece em qualquer lugar do mundo. Dois jovens saudáveis se encontram e são atraídos pelo magnetismo que une homens e mulheres, que faz parte da maravilhosa bênção que Deus nos concedeu. Sim, nós fazemos parte, ainda hoje, do ato divino da criação do homem. Afinal de contas, ele mesmo disse: enchei a terra e sujeitai-a. Mas quem poderia imaginar o que estaria reservado no futuro para este casal? Todos fazemos planos, estabelecemos metas e procuramos viver em busca desses objetivos. Taylor e Danielle se conheceram em Cedar Falls, Iowa, Estados Unidos. Um casal comum como tantos outros. Mas as suas vidas foram radicalmente transformadas quando, em 3 de maio de 2012, Taylor foi vítima de um acidente com artefato explosivo no Afeganistão. Depois de concluir seus estudos na high school em 2007, ele tinha decidido ingressar nas Forças Armadas do seu país. Cheio de sonhos, o que ele mais desejava era se tornar um operador das Forças Especiais da Marinha. Aqueles que o conhecem bem atestam que Taylor sempre gostou de estabelecer alvos desafiadores. Ele encontrou sua paixão depois de um ano de rigoroso treinamento como explosivista, concluído em 24 de julho de 2009. Ele conhecia um artefato explosivo como ninguém. Em janeiro de 2012, foi enviado para cumprir seu primeiro turno de missão no Afeganistão, devendo retornar em agosto daquele mesmo ano. Nós aguardamos ansiosamente pelo seu retorno. Sentimos falta do seu espírito indomável e amor à vida. Só que ninguém podia esperar que isso se desse em meio a essas circunstâncias, disse Danielle. Os ferimentos causados pelo acidente foram profundos, mas durante todo o tempo em que aguardava pelo socorro, pediu a seus companheiros que informassem a Danielle e a sua família o que havia acontecido. No acidente, ele perdeu as pernas, o braço direito, a mão esquerda e ainda hoje está recebendo cuidados médicos e reabilitação no Walter Reed Center, perto de Washington, Distrito de Colômbia. Como já disse antes, Taylor é uma pessoa determinada a conseguir qualquer coisa e agora não será diferente, disse Danielle em seu blog. Ele continua a ser o mesmo Taylor John que todos conhecemos e amamos. Sei que a recuperação será dolorosa e longa, mas trabalho duro e determinação nunca foram realidades que ele escolhesse fugir. Ele é a pessoa mais leal e fiel que já conheci. Então peço a todos que estejam apenas lá para ele. Ninguém deveria passar por uma situação como esta, mas nós vamos conseguir. Planos, sonhos, a relação entre os dois foi feita para durar. Mas acidentes acontecem, você não concorda? Mesmo assim, Taylor e Danielle casaram-se alguns meses depois do acidente. O que vem pela frente, é óbvio, nós não podemos prever. Mas podemos prever o que é importante para ela. Essa é uma história que foi publicada no blog de Danielle em setembro de 2012. Bastante recente.
e que serve para nos ilustrar com muita clareza o que é importante em nossas vidas. Às vezes, amada igreja, nós estamos envolvidos com tantas coisas, fazemos tantas coisas ao mesmo tempo, que, de repente, nem paramos para pensar naquilo que é realmente importante para mim. Família, esposas, tudo isso são muito importantes. Os nossos filhos são muito importantes. O nosso trabalho, não tenha dúvida, sem dúvida alguma, é muito importante o nosso trabalho, assim como os nossos amigos. Mas o essencial é desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Fica a dica de hoje. Antes de tudo, primeiro de tudo, Deus. Jesus já sabia disso. Uma vez, um certo doutor da lei se aproximou de Jesus e perguntou para ele: mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos? Alguns acham que são só 10, irmão Reinaldo. Né? As pessoas que gostam de estudar um pouco mais a Bíblia e que vêm à escola dominical na nossa igreja e em tantas outras, né, aprendem que são mais de 600 os mandamentos do Senhor contidos no Velho Testamento. Mas este jovem, então, conhecedor da lei, ele se vira para Jesus e pergunta: desses 600, Senhor Jesus, qual é o mais importante de todos? Ele não reconhecia Jesus como Senhor, ele queria apenas testar o Senhor Jesus. Mas conhecendo o seu coração, Jesus disse para ele assim, leia comigo, igreja. Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Já que não apareceu no telão, eu continuo lendo sozinho. E o segundo, e semelhante a este é: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus não estava falando aqui de religião, gente. Jesus não estava falando de seguir um conjunto de normas, um conjunto de regras que nós estabelecemos, que nós homens gostamos de estabelecer todas as vezes que nós nos associamos a outras pessoas. O que ele estava falando aqui é de relacionamento. E se tem uma palavra que pode resumir toda a mensagem desta noite, é justamente essa: relacionamento com Deus. Foi por causa desse relacionamento com Deus que aqueles jovens enfrentaram a morte sem temor. Lá no verso 19, olha o que acontece no verso 19. Continuando a nossa biblionovela, Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha extremamente quente. Os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, os quais caíram amarrados dentro do forno em chamas. Parece que Deus resolveu ilustrar a mensagem de hoje, temperatura máxima, com a temperatura em Cuiabá, né? Porque nós chegamos perto dos 40 graus hoje. Imagina lá, naquela cena, a fornalha usada para fazer tijolos, agora aquecida 7 vezes mais. Chegamos no segundo momento, na segunda reflexão que eu queria convidar a igreja para fazermos juntos, que diz assim, Deus está sempre ao lado dos verdadeiros adoradores. O que estava em jogo, gente, no meio daquela cena, no meio do que a Bíblia nos narra, não eram dogmas, não era religião seguida por aqueles 3 jovens. O que estava em jogo era a intimidade daqueles 3 jovens com Deus. E eu não penso que eles fizeram isso para desafiar o rei. Eles simplesmente nutriam um relacionamento com Deus que era tão forte que, como consequência disso, eles não podiam deixar de adorar o nosso Deus. Eles não podiam se prostrar a nenhum outro Deus, porque eles sabiam quem era o Deus verdadeiro que eles serviam. O amor de Deus por nós não aumenta por causa das coisas certas que nós praticamos, das escolhas certas que nós fazemos. Quando Jesus trocou a sua glória e majestade pela humilhação na cruz, ele fez isso
pensando em nós, pessoas boas que estamos aqui hoje à noite, mas fez isso também pensando nos assassinos, nos homicidas, pensando nos estrupadores, nos homens, nos roubadores, em todos aqueles que estão enchendo os nossos presídios por aí afora. Sabe por quê, amados irmãos? Porque o amor de Deus não é condicional. Não tem nada que você faça que possa aumentar o amor de Deus por você. Mas tem uma boa notícia. Também não tem nada que você deixe de fazer que vai diminuir o amor de Deus por você. Percebam que esses 3 jovens, eles não tiveram nem tempo de orar. Quando foram lançados na fornalha, a coisa simplesmente aconteceu. E eu penso que isso é mais ou menos o que nós cantamos agora na hora do ofertório. Penso que isso é mais ou menos a vida de adorador, que Deus espera que eu e você tenhamos para exercer com sabedoria a dupla cidadania que Ele espera de nós. Para exercer com correção de atitudes este privilégio de sermos chamados cidadãos dos céus. Deus quer desenvolver um relacionamento conosco, e isso é muito mais, gente, do que vir à igreja. Olha o texto de Gálatas 2:20, o que diz? Diz assim, ó: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A igreja, leia comigo. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É isso, na verdade, que Deus espera que nós estejamos realizando. Quando nós vimos a igreja não para agradar a Deus. Nós viemos à igreja porque o amor de Deus é tão grande em nossos corações que nós queremos nos relacionar com outras pessoas que pensam igual a nós. E aí, nós estamos aqui, prontos para cultivar este amor com o Senhor nosso Deus. Quando isso acontece, fica muito mais claro perceber essa verdade bíblica. O Salmo que fala que o Senhor acampa os seus anjos. Salmo 34, verso 7, que nos conta que o Senhor acampa os seus anjos ao redor dos que o temem e os livra. Isso aconteceu nesse texto bíblico que nós estamos lendo agora também. Lá no verso 24 e 25 diz assim: mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou a seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós tiramos do fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo meio do fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Parece que apenas o rei podia ver o anjo que o Senhor havia enviado naquele momento. Mas aquelas autoridades, aquelas mais de 8 qualidades de autoridades que nós vimos no verso 2, verso 3 e verso 27, eles podiam perceber que não havia desespero em meio às fornalhas. Era evidente o que estava acontecendo ali dentro. Então, apreensivo, o rei Nabucodonosor manda chamar, e se tiver no telão eu vou convidar a igreja para ler comigo, manda chamar os jovens para fora. Lá no verso de número 26 e 26 e 27 diz o seguinte, leia comigo, igreja. Então, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, e Mesaque e Abdenego saíram do fogo. Os sápatras, continua o verso, os prefeitos, os governantes e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Gente, definitivamente, o nosso Deus gosta mesmo de fortes emoções. Quando a temperatura foi máxima lá na fornalha, Deus mostrou que Ele é que é o máximo. Ele providenciou o que era necessário naquele momento, para que o seu nome fosse glorificado. É claro que Ele podia ter impedido essa cena. É claro que Ele pode impedir as crises das nossas vidas. É claro que Ele pode nos livrar das dificuldades, afinal de contas, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas, vendo essa narrativa maravilhosa, dessa história bíblica fantástica, verídica, eu penso um pouco nas nossas vidas também. E penso que é justamente nas crises que nós crescemos mais. É diante das dificuldades que nós nos aproximamos um pouco mais de Deus. Parece que nas crises, nós aprendemos com maior significado. Elas revelam as nossas intenções e até nos ajudam
a nos relacionar e compreender um pouco melhor o sofrimento das outras pessoas. Afinal de contas, gente, Deus, Ele nos abençoa não impedindo que as crises aconteçam nas nossas vidas, mas Ele nos abençoa em meio a elas. Deus não é melhoral, que a gente está com a dor, vai lá e toma para ser curado. Deus quer, em meio a esse relacionamento, que nós aprendamos mais dEle, que nós possamos conhecer melhor quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer em nossas vidas e como Ele deseja nos usar. O final dessa história, você já sabe. Olha lá o que diz o verso de 28 a 30. Leia comigo. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas, a que prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. O final da história é Deus sendo glorificado mais uma vez, pelas coisas que Ele pôde fazer, através dos seus servos. Porque aqueles jovens, eles tinham Deus em primeiro lugar. Primeiro de tudo, Deus. Em segundo lugar, eles desenvolviam essa vida de adorador. Essa coisa que é diferente dessa história de vir à igreja domingo à noite e depois passa a semana toda sem lembrar de Deus. É diferente disso. Eu penso que esse é o convite que Deus nos faz nesta noite. Que nós possamos aproveitar desse relacionamento com Ele. A dupla nacionalidade já nos deu esse direito. A dupla nacionalidade já nos garantiu esta oportunidade de nos relacionarmos diretamente com Deus. Então, por que é que nós insistimos em religião? Por que é que nós insistimos em querer colocar Deus numa caixinha? Nós adoramos a Deus quando nós nos relacionamos com Ele, de segunda a domingo, o dia todo, o tempo todo, todo o tempo. É dessa maneira que nós podemos desenvolver, que nós podemos construir, então, uma vida de adorador. Talvez você esteja em meio a momentos em que a fornalha parece tão perto, parece tão quente, que você não consegue ter a oportunidade de experimentar esse relacionamento com Deus. Existe uma canção que eu quero convidar a igreja para entoarmos junto agora, que ela diz assim, ó: me leva para junto de ti. Aqui está tão ruim, aqui está tão quente, eu não consigo ouvir a tua voz. Me leva para junto de ti, Senhor, porque quando eu ouvir a tua voz, eu obedecerei. Eu quero convidar a igreja para que nós possamos entoar juntos esse louvor. E que, enquanto nós estivermos cantando, nós possamos pensar na qualidade do nosso relacionamento com Deus. Como é que tem sido o seu relacionamento com Deus? Será que é esse relacionamentozinho de religião? Essa coisinha de vir na igreja quarta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite, depois vai embora e está tudo certo? Como se isso fosse o que Deus espera de nós? Será que é isso que você está experimentando? Se é isso que você está experimentando, se é só isso, então canta comigo. Fala assim: Senhor, me leva para perto de ti. Eu quero ouvir a tua voz. Meu Jesus, me leva para perto de ti. Me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz.
Você acompanhou comigo esse texto bíblico maravilhoso, essa história narrada aqui em Daniel capítulo 3, e você percebeu que duas coisas fizeram a diferença na vida desses 3 jovens. Deus, em primeiro lugar, e vida de adorador. Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida? Nós já estamos chegando ao término deste culto, mas eu não gostaria de encerrar este momento sem te dar uma oportunidade de você convidar a Deus para ocupar o primeiro lugar em sua vida. A igreja está orando por você nesse momento, a canção continua, nós continuamos pedindo ao Senhor que nos leve para perto da sua voz, mas eu queria te dar uma oportunidade de dizer assim, ó: Senhor, eu quero que tu ocupes o primeiro lugar na minha vida. Ainda não é verdade isso, pelo menos não totalmente, talvez. Tu não ocupas o primeiro lugar na minha vida, mas essa noite eu queria fazer como esses 3 jovens da Babilônia há 2.600 anos atrás. E eu queria iniciar uma nova jornada contigo. Eu queria iniciar uma nova caminhada contigo. E lá nesse lugar onde eu posso ouvir a tua voz, eu quero dizer que tu ocupas o primeiro lugar na minha vida. Existe, porventura, entre nós, alguém nesta noite que gostaria de repetir essas palavras para Deus, que gostaria de dizer: Deus, a partir de hoje é a minha escolha, eu quero que tu ocupes o primeiro lugar na minha vida. Se você é uma dessas pessoas, eu quero te convidar a fazer um sinal. Só eu e você estamos olhando agora, eu não vou te convidar para vir aqui à frente, é uma decisão sua com Deus, glória a Deus por isso, Deus abençoe sua vida, meu jovem. Tem mais alguém que gostaria de dizer: Deus, ocupa o primeiro lugar na minha vida? Sozinho tá ruim, não quero mais. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, minha irmã lá atrás. Sozinho não quero mais, Deus abençoe sua vida, senhora, eu vi sua mão levantada. Mais alguém gostaria de dizer sim para Jesus? Alguém gostaria de dizer assim, ó, sim, glória a Deus, Deus abençoe sua vida lá atrás. Mais alguém gostaria de dizer: eu quero esse Jesus na minha vida? Deus abençoe a senhora, eu vi sua mão lá atrás, né? Mais alguém gostaria de desenvolver uma vida de adorador, esquecer a vida que tivemos até agora, essa vidinha mequetrefe, longe de Deus, essa vidinha de religião, essa vidinha de achar que porque está vindo no culto está tudo bem, quer começar de novo, quer começar deixando Jesus ocupar todo o espaço do seu coração, não só no domingo à noite, mas segunda, terça, quarta, quinta? Levanta sua mão, diga assim para Jesus: eu quero, Jesus, é essa experiência que eu quero ter contigo. Essa vidinha mais ou menos não me serve. Eu quero uma vida diferente contigo. Eu quero uma vida de qualidade. Existe mais alguém entre nós que gostaria de tomar essa decisão? Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, meu jovem. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Mais alguém gostaria de tomar essa decisão? Eu não vou insistir mais. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Glória a Jesus. Me leva para junto de ti. Deus te abençoe, minha irmã, eu vi sua mão. Me leva para junto de ti. Eu quero ser diferente. A minha vida, eu quero um relacionamento com Deus. Sozinho, não quero mais. Com Jesus pode estar até quente, igual Cuiabá, não importa. Eu sei que Ele tem algo melhor preparado para mim. Eu sei que Ele vai me atender exatamente naquilo que eu preciso. Meu Jesus, leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé agora. Nós vamos continuar cantando. Enquanto estivermos cantando, estamos terminando essa celebração maravilhosa. Eu quero convidar você que tem um desafio, que tem algo para colocar diante de Jesus. Vem aqui à frente agora. Coloque as suas vidas no altar neste momento. Tem algo que você precisa de Jesus, a temperatura está muito quente na sua vida. Vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Os conselheiros vão estar aqui à frente e nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que abençoe a sua vida. Você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida hoje, nós vamos orar por você também agora. Se você quiser vir junto com todo esse grupo maravilhoso que está aqui e você percebe que ninguém vai identificar você, também fique à vontade. Vem aqui, diga mais uma vez para Deus: eu quero, Senhor,
estar em qualquer lugar, desde que tu estejas comigo, desde que nesse lugar tu estejas lá e que eu esteja aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor Deus amado, Deus querido, nós, ainda na Tua presença, queremos Te agradecer pela forma maravilhosa como Tu tens falado aos nossos corações. Te agradecer, ó Deus, porque um dia nós tivemos o privilégio de dizer que Tu ocupas o primeiro lugar em nossas vidas. Na verdade, muito mais do que dizer, porque nós, depois desse dia, desenvolvemos uma vida de adorador contigo. Deus, nós queremos colocar em Tuas mãos cada um dos Teus servos que tomou essa decisão nessa noite. Cada um daqueles que, ao levantar a mão, disseram que a partir de hoje querem uma existência diferente, querem gozar desse mesmo privilégio que nós temos de nos relacionar contigo, Senhor. Então nós queremos pedir que Tu escrevas o nome deles no livro da vida. Eles já declararam com os seus lábios que Tu és Senhor das suas vidas. Então agora, Jesus, cuida deles. Agora nós podemos descansar, porque sabemos que Tu estás ao lado de cada um deles. E Deus, nossos amados irmãos que aqui estão, com as suas aflições, com as suas crises, com seus problemas, com as suas dificuldades, com seus desafios, nós Te pedimos, Senhor Jesus, nós Te clamamos na verdade, que Tu estejas com os Teus ouvidos inclinados, ó Deus, para a oração que os Teus servos estão fazendo aqui à frente nesse instante. Recolhe, ó Deus, cada uma das orações que são colocadas diante do Teu altar nessa noite e dá a providência, e dá a resposta, Senhor. Se for espera, que nós tenhamos paciência. Se for não, que Tu tenhas misericórdia e console, ó Deus, os nossos corações. E se for sim, Deus, nós Te louvaremos do mesmo jeito, nós Te agradeceremos do mesmo jeito, porque nós sabemos que o que importa é estarmos nos relacionando contigo. O que importa é acreditarmos, ó Deus, que grandes coisas Tu tens feito por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Mas acima de tudo, porque nós somos salvos pelo sacrifício que o Teu Filho amado Jesus Cristo fez por cada um de nós. Nós Te louvamos então, em nome de Jesus. Amém.